Eu irei apresentar para vocês agora a atividade questionário. A atividade questionário, ela é uma atividade que permite criar perguntas. Perguntas, e elas podem ser de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, associação, segura e arrasta e solta, resposta curta. E a maioria delas, exceto a dissertação, elas são de correção automática. Ou seja, vocês devem deixar salvo escolher já a opção de qual a alternativa é correta e quais são as erradas. Bom, eu apresento aqui algumas possibilidades que são: você pode usar num curso, numa avaliação, pode ser apenas para fazer análise do aluno de leitura de respostas corretas ou falsas, revisão de conteúdo, e também pode simplesmente fazer perguntas e não atribuir nenhuma nota. Isso fica a seu critério. Bom, eu vou apresentar aqui alguns tipos de perguntas. Por exemplo, nós temos essa aqui, de arraste e solta na imagem. Você tem que ter uma imagem base e, conforme a ordem que o aluno segurar e arrastar, ele vai corrigir para saber se é a ordem correta do que o aluno ordenou. Outra opção também é arrasta e solta sobre o texto. Significa que o aluno terá, dentre essas opções, poderá escolher qual é a correta, a correta que se encaixa dentro de cada texto desse. Dissertativa é aquela que o aluno descreve a resposta. Essa é a única pergunta que não tem correção automática, ou seja, o professor terá que fazer uma análise da resposta e lançar nota. Outra é através de cálculo, ou seja, no tipo numérico. O aluno pode enviar um número e ele vai fazer essa correção automática, conforme o número que ele informar. Múltipla escolha. Na múltipla escolha, nós temos duas opções, que o aluno pode escolher apenas uma correta, ou ele pode escolher mais de uma, desde que você defina. Por exemplo, eu posso ter duas respostas corretas, e se o aluno responder as duas, ele ganhará 50% de cada alternativa, essa nota. Verdadeiro ou falso, você define qual dessa é a correta, e qual ele vai ganhar, qual ele vai perder ponto, ou vai deixar de ganhar ponto. Temos também a associação. É como se fosse o complete a coluna A com a coluna B, certo? E também a pergunta da resposta do tipo curta. A resposta do tipo curta, ela deve ser utilizada com muita consciência, porque o mais importante é que o aluno, as possibilidades de resposta seja um único termo, ou no máximo 2 termos, para que o sistema possa fazer esse comparativo entre as possibilidades de respostas, certo? Então, utilize sempre elas com... Apresentando agora, vou mostrar para vocês a estrutura do questionário. Por exemplo, eu estou dividindo o questionário em três vídeos, né, em 3 configurações. A primeira parte refere-se à configuração geral, que é basicamente, deixa eu diminuir aqui, é basicamente o escopo geral da prova. Aqui, o que você vai configurar são itens que pertencem a toda a avaliação. Não estou falando da pergunta, estou falando do geral, certo? Depois que você define quais são as suas configurações gerais, é que você vai trabalhar individualmente cada pergunta. Tanto é que eu separei aqui, ó, pergunta por pergunta. Ou seja, cada pergunta ela terá, né, a sua maneira de ser apresentado dentro do questionário. Vai depender do tipo de pergunta que você for trabalhar. Por exemplo, se eu for trabalhar só com verdadeiro ou falso, você terá que fazer uma elaboração de perguntas que se adeque à resposta, verdadeiro ou falso. E assim vai para cada tipo de pergunta. Mas tenho em mente que primeiro nós temos a configuração geral e depois poderemos ajustar, criar as perguntas e depois inserir essas perguntas dentro da configuração geral.
Eu já explico, detalhe essas configurações gerais. Mas, enfim, são 3 etapas. Primeiro, a configuração geral, depois o cadastro de questões e, por último, inserção dessas questões dentro do questionário. Vamos trabalhar nesse vídeo agora a configuração geral. Vamos lá. Configuração geral. Deixa eu clicar aqui. Quando você for adicionar, primeiro escolha. Primeiro eu estou com a minha sala ativada, aqui o meu botão. Ativada edição. Seleciono onde eu quero adicionar o meu questionário. Clique em adicionar uma atividade. E vou em atividades. E nela eu escolho questionário. Certo? Aquilo que eu apresentei nesse slide é justamente essa tela. Aqui será o nome, o título que vai aparecer na sua sala virtual de acesso ao questionário, por exemplo. AV2, AV1, AV final, não sei, chama aqui de avaliação. Aqui será a descrição que vai aparecer na tela antes do aluno clicar em iniciar questionário. Posso colocar, por exemplo, assunto, a unidade 3 e 2. É uma descrição. Posso colocar prazo, posso colocar qual é o conteúdo que eu vou abordar. Isso será apresentado para o aluno assim que ele clicar na atividade. Você também pode definir a duração. O que é a duração? É quando essa prova vai iniciar, quando é que ela vai abrir e quando ela vai terminar. Por exemplo, você pode reservar um dia da semana para que essa atividade esteja online, disponível, acessível ao aluno. Deixando ela disponível no dia exato, você delimita qual é o horário que você quer que fique aberto e qual horário que você quer que finalize, que o aluno tem pode iniciar, né, finalizar essa prova. Outra opção é o limite de tempo. O limite de tempo, ele funciona como um cronômetro. Eu chamo ele faz uma contagem regressiva. Se eu determino que a prova terá que ser resolvida em 60 minutos, quando o aluno clicar em iniciar, ele já começa a regredir. 59 segundos, 58 minutos, e vai regredindo até finalizar esse tempo. Quando você habilita essa opção, tenha atenção, porque se o aluno não tiver mais de uma tentativa, mesmo que ele saia do Moodle, esse cronômetro ele não zera, ele continua regredindo a partir do momento que o aluno iniciou a tentativa. Geralmente a gente não utiliza ele, exceto quando todo mundo já está com hora marcada e vai fazer simultaneamente, aí sim é bom utilizar, mas se não for com hora marcada, melhor que não se utilize, que ele vai por tentativa. Quando o tempo expirar, quando esse tempo finalizar, o que eu posso fazer? O que o sistema vai fazer? Pode a tentativa ser reaberta, ou pode ter um período de carência, ou a tentativa é enviada do jeito que o aluno deixou, certo? Eu vou deixar desmarcado. Ou deixar a tentativa fique em aberta automaticamente. Outra opção é notas. Nessa opção, você tem que determinar em qual categoria vai ficar salvo a nota desse questionário. Nota da aprovação a gente não utiliza só se você quiser que o aluno tenha uma nota mínima, mas em geral a gente coloca em não. Tentativas permitidas, essa é a opção mais interessante porque nela que você determina quantas vezes o aluno pode resolver a mesma prova, o mesmo questionário. Geralmente a gente coloca 2 ou 3. Se eu colocar mais de uma, aí você terá que escolher qual será o método de avaliação. Se você vai considerar a nota mais alta, dentro das tentativas que o aluno resolver, a média da nota, lembrando que quando você colocar essa média da nota, se o aluno só tentou uma vez, ele vai considerar que, mesmo que ele não tenha tentado a segunda, ele vai considerar que a segunda foi 0, e ele vai diminuir a nota do aluno. Então, tenha atenção quando fazer nota da média.
nota média. Primeira tentativa, ignorar a segunda tentativa, e a nota da última tentativa, ignorar a primeira tentativa. Geralmente coloca a nota mais alta, ou coloca só uma vez. Aqui, determine, não deixe ilimitado não, porque senão o aluno fica... Uns alunos resolvem mais de uma vez, mais de 5 vezes, enquanto tem aluno que não resolve nenhuma. Então, é sempre bom deixar delimitado isso. Layout. O layout é como as questões irão se comportar dentro do questionário quando ele iniciar. Por exemplo, pode ser que no questionário, se o seu questionário tiver 10 questões, você pode colocar todas as questões numa única página. Ou você pode dividir essas 10 questões que duas questões fiquem em uma única página. Isso vai depender do tamanho, pessoal, das suas perguntas. Por exemplo, se for verdadeiro ou falso, dá para colocar 5 perguntas numa única página. Outra opção é o comportamento da questão. Eu abordo esse assunto com mais detalhe aqui. Qual é a opção? Comportamento da questão. Esse comportamento da questão, nós temos 2 configurações, que é a mistura entre as questões. Misturar entre as questões é quando essas perguntas aqui, quando essas perguntas são embaralhadas. Por exemplo, a pergunta pode ser para um aluno, a número 1, depois ela passa a ser a pergunta número 3. E assim vai, elas ficam alternando quando você deixa essa opção marcada como sim. Opções de comportamento. A opção de comportamento, ela se refere ao feedback de acertos e erros. Por exemplo, o feedback adiado, que a gente deixa por padrão, é quando o aluno poderá visualizar o que ele acertou, o que ele errou, quando ele concluir ou enviar definitivamente a sua tentativa. O imediato é conforme ele vai fazendo, ele já vai vendo qual é a resposta certa e qual é errada. Não é interessante utilizar quando é questões de avaliativas, né? Com mais detalhe, vocês podem visualizar a descrição aqui dentro do nosso artigo. Outra opção de revisão. Opção de revisão, para a gente finalizar as configurações gerais, o que é essa opção de revisão? A opção de revisão ela é dividida em 4, que são, o aluno poderá visualizar o que ele fez, o que ele resolveu durante a tentativa, o que ele fez após a tentativa, mais tarde, depois de 30 minutos, depois que ele já enviou a tarefa, ou as opções depois que ele concluiu, depois que a atividade foi encerrada. Eu gosto de deixar a atividade encerrada quando é uma avaliação final, por exemplo. E não é bom, por favor, não é bom colocar durante a tentativa, porque o aluno terá acesso aos erros, à nota, ao feedback geral, a tudo. Então, essa opção não é muito interessante, porque ela deixa o questionário todo aberto para o aluno. Tudo, ele poderá revisar tudo. Ou seja, visualizar o que ele errou, o que ele acertou, quanto ele ganhou em cada nota. Então, se ele tiver mais uma tentativa, ele pode simplesmente fechar a prova por ter decorado ou gravado todas as alternativas corretas. Certo? Aqui eu também mostro para vocês as opções de revisão, certo? E essas são as 4 opções. Você escolhe uma. Geralmente eu deixo para mais tarde essa opção. Você pode escolher cada uma. Eu quero que ele veja só o feedback geral. Deixa eu explicar um pouquinho sobre esses feedback. Esse feedback específico e esse feedback de resposta correta, você configura aqui dentro da pergunta. Este questionário específico e o correto. O feedback geral também é dentro da pergunta, só que esse feedback geral ele está relacionado à pergunta, não à resposta em si. A pergunta, por exemplo, às vezes a gente cria uma pergunta e quer
dá uma ajudinha, um texto tipo uma dica para o aluno sobre como responder aquele conteúdo. E aí aparece esse feedback geral relacionado à pergunta. Isso você configura dentro da criação de cada pergunta. E o feedback geral, ele está relacionado aqui às configurações gerais, quando você pode colocar um feedback caso o aluno acerte 100% da nota. Tá? Então, isso você é quem configura e deixa um texto de mensagem para o aluno. Basicamente isso, feitas as suas adequações, clique em salvar e mostrar. Quando eu clicar em salvar e mostrar, chegamos à nossa tela. Veja que aqui está o título da minha avaliação, a descrição, pode ser acrescentado mais assunto, pode. Aqui eu deixei como 2 tentativas, quando é que esse questionário encerra, e a nota de avaliação, nota mais alta. Veja que aqui eu não tenho perguntas, o nosso objetivo já foi configurado, já foi realizado as configurações gerais. No próximo vídeo eu mostro para vocês como inserir cada pergunta. E aqui já está no ponto de inserir questões, certo? Tchau!